Olá, boa noite! Você sabia que hoje, na data que este vídeo está sendo postado, é meu aniversário? Olha só, eu estou fazendo 21 anos hoje. Parabéns pra mim! Então, eu sei o que você tá pensando e não é o Coringa. Uma das razões pela qual o Batman se tornou icônico é a sua galeria absurda de vilões, e não tem como negar isso. E são tantos que sempre tem alguns que passam despercebidos pelo público por um motivo ou outro. É claro que tem aqueles mais marcantes, tipo o Coringa, o Charada, o Pinguim, a Era Venenosa, a Mulher-Gato e afins. Não que esses não sejam ótimos vilões, mas é garimpando que a gente acha ouro. E quando você olha um pouco mais fundo, você vai achar umas joias escondidas. O James Gordon Jr. com certeza não é o primeiro nome que vem na cabeça quando a gente pensa em vilões do Batman. E eu acho que muita gente aqui nem sabe quem esse cara é. E bom, para começo de conversa, ele é filho do comissário Gordon, esses que você com certeza conhecem, e irmão da Bárbara Gordon, também conhecida como Batgirl, para quem acompanha os quadrinhos ou a série animada. Tá, mas o que faz do James tão perturbador assim? Simples, você não suspeita dele de primeira, porque aparentemente ele é um cara normal, e é só quando você olha mais de perto que você vê tudo que tem de errado com ele. Ele é meio que a ovelha negra da família, quando visto de um certo ângulo, já que os membros mais presentes da família Gordon, na história do Batman, estão envolvidos com justiça de alguma forma. E o James, não. Ele é um personagem que você consegue facilmente perceber que tem algo de muito errado com ele. Ele é frio, ele é distante, ele é apático e, sendo bem sincera, ele é quase que um psicopata de carteirinha. É dito que, já na infância, o James tinha tendências mais violentas e gostava até de maltratar animais, o que, como eu já disse em algum outro vídeo aí, é uma característica bem comum entre esse tipo de maluco. E por mais que ele seja esse tipo de maluco, em Gotham, gente assim tem a dar com pau. Mas eles têm um perfil muito específico, eles são bem caracterizados e se destacam da multidão. O James não. Ele não usa disfarce, ele não tem codinome, ele é só um cara normal que se camufla no meio dos outros. Mas nem por isso ele fica muito atrás dos outros vilões quando o assunto é maldade ou sei lá o quê. Mas é justamente por ele ser visualmente normal que ele se torna mais perigoso. Como ele se parece com qualquer outra pessoa, não dá pra saber o que ele tá planejando. E por se encaixar nessa categoria de psicopata, ele consegue simplesmente se livrar de qualquer sentimento de culpa ou remorso, deixando só o calculismo e a crueldade dele agirem, o que, na minha opinião, faz dele um dos vilões mais cruéis do Batman, perdendo só pro Coringa e olhe lá. E talvez até mais que o Coringa, porque o James não tem realmente uma motivação. Até o Coringa tem motivo pra fazer o que ele faz. Ele quer fuder com a cabeça do Batman. O James, nem isso direito. Mais ou menos, mas é bem menos do que o Coringa. Ele é tipo, assim, pique Hannibal Lecter, sabe? Ele faz porque ele quer, porque ele pode fazer. Tá, mas por que ele é assim? Afinal, todos os vilões do Batman têm uma origem, uma justificativa de por que eles fazem o que eles fazem. E o James não é diferente, né? Mais ou menos. Como eu já mencionei, ele tem um histórico na infância de ser violento e torturar animais pequenos, que abre a nossa listinha, a nossa checklist de psicopatia infantil. Mas o segundo item dessa lista é que falta, que é um lar desestruturado. Até onde a gente sabe, o James teve um lar sólido e amoroso, talvez com um pai um pouco ausente, mas nada que indicasse negligência. Então, por que ele ficou assim? Bom, de acordo com Batman Ano 1, o James sofreu um incidente bem peculiar na infância, que é quando a família do comissário Gordon se mudou para Gotham na primeira vez, o Gordon quase que instantaneamente virou inimigo do Falcone, que é um dos chefões da máfia de Gotham. E o Falcone mandou uns capangas sequestrarem o James, e durante o sequestro, o James foi jogado de uma ponte e acabou machucando a cabeça. E todo aquele trauma físico que ele sofreu acabou afetando o psicológico dele de alguma maneira, deixando ele meio desequilibrado. Além de machucar animais, o James demonstrava alguns outros comportamentos preocupantes na infância, como, por exemplo, ele idolatrava o Coringa e alguns outros vilões de Gotham. O James também está associado com a morte de várias amiguinhas da Bárbara ao longo dos anos, com o primeiro incidente registrado sendo uma menina chamada de Bess Keller, que foi passar o verão com a família do Gordon. A Bess fez uma piadinha com os óculos do James, coisa normal de criança, mas o James não gostou muito dessa história e acabou por tomar uma atitude por conta própria. Uma tarde, enquanto a Bess estava voltando para casa, cortando o caminho pela mata,
quando de repente uma sombra aparece atrás dela e a Bess nunca mais é vista. Nem se tem certeza se ela realmente morreu. Não se sabe o que aconteceu. E, principalmente, não tem provas de que foi o James quem deu cabo da menina. Mas, quando a Bárbara viu ele brincando com o chaveiro da Bess, depois de ela desaparecer, ele meio que virou o principal suspeito dentro de casa. E foi depois disso que tanto a Bárbara quanto o comissário Gordon passaram a ter certeza de que tinha alguma coisa de muito errada com o James. O Gordon passou a tratar o menino com um olhar clínico de detetive e ele passou a observar mais os comportamentos estranhos do menino, tipo, como ele tinha o hábito de literalmente eviscerar pássaros, ou como vira e mexe algum coleguinha de escola do James adoecia depois de algum mal entendido. E o Gordon tentava expurgar esse tal mal de dentro do garoto com punições de qualquer tipo. Ele chegou até a colocar o menino em uma cela do lado do Coringa pra ver se assustava ele, mas não adiantou. Então ele meio que só mandou o menino ir morar com a mãe em Chicago e ficou por isso mesmo. Mas ir pra Chicago não ajudou de muita coisa, porque conforme o James crescia, o comportamento dele só piorava, até que ele chegou ao ponto de realmente começar a matar e cometer diversos outros crimes pela cidade, mas ele sempre dava um jeito de não ser pego. Ele fazia isso, aparentemente, justamente por não conseguir sentir empatia por outros seres humanos, ou seres vivos, se você levar em consideração o que ele fazia com os animais quando ele era criança. Talvez ele só fizesse isso pra tentar sentir alguma coisa, sei lá, que dizem que gente assim é meio que vazia de sentimentos. E no caso do James, é isso mesmo. Só que em determinado momento da vida, ele participou de um programa de teste para uma nova droga, para tratar pessoas com distúrbios psicóticos do mesmo tipo que ele tinha. E esse remédio era justamente para estimular o cérebro a produzir os hormônios responsáveis pela empatia. E parece que funcionou até no começo, ele começou a mudar aos poucos, começou a melhorar, mas isso não durou muito, porque com o passar do tratamento, ele começou a ver esse sentimento de empatia como uma fraqueza. E usando a inteligência dele, porque o James era realmente um rapaz muito inteligente, ele resolveu fazer um processo de reversão do efeito das pílulas que ele estava tomando. E ao invés de aumentar a empatia, o James fez o remédio simplesmente apagar todas as emoções que ele pudesse sentir para se desconectar da própria humanidade. Tá, mas o que é que fez o James se tornar parte da galeria de vilões? Então, não foi tudo isso que eu falei até agora. E sim um incidente bem aleatório que aconteceu enquanto ele estava tomando aquelas pílulas modificadas lá. Ele viu o Batman na televisão e o Batman supostamente sorriu. Só que, só um adendo aqui, se você for olhar o quadrinho, não parece que o Batman tava sorrindo. Eu acho que isso foi tipo só coisa da cabeça do James mesmo pra ele inventar uma coisa pra fazer. Por isso que eu falei de tipo, motivo. Mas isso meio que deu um estalo na cabeça do James e fez ele arrumar as malas dele e ir pra Gotham só pra ter certeza de que o Batman nunca mais iria sorrir. O plano dele era voltar pra cidade pra dar cabo da família dele toda e se tornar um dos arqui-inimigos do morcegão. Ele voltou pra Gotham e começou a estruturar esse plano em cada detalhe, orquestrando tudo da base. Ele disse pro pai dele, o comissário Gordon, que ele estava mudado e reformado graças ao tratamento e que isso tinha mudado a perspectiva que ele tinha da vida e agora ele ia trabalhar como cuidador no hospital de Gotham. No meio do caminho, ele tromba com o Dick, o Dick Grayson, sabe? E os dois começam a conversar, relembrando a infância e tal, e o Dick cita um outro coleguinha que eles tinham com quem eles costumavam brincar. Só que ele não lembra o nome desse coleguinha, mas o James sabe quem é. Era um rapaz chamado Ben Wolf. E o James lembrar desse nome deixa o Dick meio estranhado, mas o James desconversa, dizendo que os dois tinham se encontrado na farmácia outro dia, e que não sei o que lá, e que, quanto tempo a gente não se vê, amigo, não sei, como você mudou nesses últimos anos e sei lá o quê. Pois bem, corta pro James invadindo a casa do Ben, descendo pro porão, e lá a gente vê um corpo desmembrado e desfigurado, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ben Wolf, vivo e em completa agonia. Eu não sei o que eu tava esperando, mas não era isso. Enfim, como velhos hábitos não morrem, o comissário vai atrás do James no serviço e consegue pegar uma das pílulas que o James estava usando no tratamento dele. A Bárbara e o comissário descobrem o que o James fez com as pílulas, né, de tipo, reverter o efeito, mas eles não entendem logo de cara qual que era o plano, porque não dava só pra ele dar uma de coringa e envenenar a água de Gotham com aquelas coisas, porque é remédio dissolve na água, e mesmo em grande quantidade ia perder o efeito
em adultos, mas em crianças, entretanto, poderia fazer um grande estrago se administrado da forma certa. E eu comentei que o James estava trabalhando na enfermaria pediátrica / neonatal de Gotham. Pois é, eu não quero estragar a surpresa e não vou me alongar mais, porque são 1h40 da manhã e eu quero dormir. Mas antes de eu ir, eu só queria comentar aqui rapidinho sobre como eu tô decepcionada com o desempenho do meu último vídeo. Eu tô, de verdade, eu tô muito triste com o pouco caso que fizeram com o meu vídeo de Seven, porque foi um vídeo que eu apanhei tanto pra fazer, vocês não têm ideia. E eu fiz com tanto carinho, com tanto cuidado, e vocês, tipo, nem tchum pra ele. E aí eu fico meio, pra que eu boto todo esse trabalho se vocês não prestam atenção no que eu tô fazendo? Mas dito isso, essa revistinha que eu acabei de narrar, Batman Skeleton Cases, que é bem legal. Se vocês tiverem curiosidade de ler, por favor, leiam, porque é muito boa. E, dito isso, tchau!